Durante séculos, a águia romana pairou sobre um domínio vasto e incomparável, um testemunho da engenhosidade, ambição e poderio militar de Roma. Das brumas da Britânia às areias escaldantes do Médio Oriente, a Pax Romana reinou suprema, moldando o curso da civilização ocidental. Mas nenhum império, por mais formidável que seja, é eterno. Nesta exploração fascinante, vamos mergulhar no turbilhão de crises que levaram à queda do Império Romano. Um colapso que enviou ondas de choque através da história, cujos ecos ainda podemos sentir até hoje. Preparem-se para testemunhar o ataque implacável de tribos bárbaras, a ascensão de generais ambiciosos e imperadores incompetentes, e o peso esmagador de uma crise econômica que corroeu o outrora poderoso império por dentro. Juntem-se a nós enquanto desvendamos as complexas teias de eventos, tanto dentro como fora das fronteiras de Roma, que selaram o destino deste gigante antigo. Imaginem as planícies varridas pelo vento além das fronteiras romanas. Um caldeirão de tribos germânicas, godos, vândalos, hunos. Seus nomes sussurrados com uma mistura de medo e admiração pelos romanos. Durante séculos, esses grupos permaneceram uma ameaça persistente, ocasionalmente contida, mas nunca totalmente subjugada. O século IV testemunhou um aumento acentuado na pressão sobre as fronteiras romanas, à medida que tribos inteiras, impelidas por uma combinação de mudanças climáticas e a migração implacável dos hunos vindos do leste, pressionaram as fronteiras do império. Os godos, buscando refúgio dentro do império, foram recebidos com corrupção e violência, levando à Batalha de Adrianópolis em 368. Esta derrota cataclísmica, que custou a vida do próprio imperador Valente, não foi apenas uma perda militar, mas um golpe psicológico devastador, expondo a vulnerabilidade do outrora invencível exército romano. O saque de Roma pelos visigodos sob o comando de Alarico em 410 marcou um ponto de viragem, um símbolo potente da maré crescente de invasões bárbaras que varreriam o Império Romano do Ocidente. Não se pode, no entanto, pintar as invasões bárbaras como puramente uma história de brutalidade e destruição. Foi uma relação complexa, marcada tanto por conflitos como por acomodações. Tribos germânicas foram integradas ao exército romano, servindo como soldados e até mesmo generais. A influência cultural fluiu em ambas as direções, com os romanos influenciando a arte, a língua e o direito bárbaros. No entanto, o impacto cumulativo de séculos de pressão militar, migração e instabilidade política cobrou seu preço no Império Romano do Ocidente. As invasões bárbaras não foram simplesmente um ataque externo. Eles expuseram e exacerbaram as fraquezas internas que já estavam corroendo as fundações do Império. Enquanto hordas bárbaras martelavam nas portas do Império Romano, uma crise insidiosa se desenrolava por dentro, corroendo sua força econômica e coesão social. A vasta expansão territorial que marcou os primeiros séculos de Roma havia parado, e com ela o fluxo de riquezas saqueadas que sustentavam os cofres imperiais. As constantes guerras e projetos de construção extravagantes drenaram os recursos do império, levando a uma inflação galopante e à desvalorização da moeda. O outrora vibrante coração comercial de Roma agora lutava sob o peso de impostos altíssimos e regulamentações sufocantes. As rotas comerciais que cruzavam o império, outrora cheias do burburinho do comércio, tornaram-se cada vez mais perigosas, devido a bandidos e piratas. A disparidade de riqueza aumentou, com uma pequena elite desfrutando de luxo extravagante, enquanto a população em geral lutava para sobreviver. Fundamental para os problemas econômicos de Roma estava sua dependência profundamente enraizada do trabalho escravo. Conquistados em guerras e explorados impiedosamente, os escravos constituíam uma parte significativa da força de trabalho romana, empregados na agricultura, mineração
e até mesmo em ocupações qualificadas. No entanto, essa dependência do trabalho escravo teve consequências de longo alcance. Sufocou a inovação tecnológica, pois havia pouco incentivo para investir em métodos de economia de mão de obra quando o trabalho escravo era abundante e barato. Além disso, a presença de uma grande população escrava criou uma subclasse inquieta e descontente, propensa à rebelião. A revolta de Espartaco no século I a.C., embora finalmente esmagada, lançou uma longa sombra, um lembrete constante da instabilidade inerente a uma sociedade construída sobre os alicerces da escravidão. À medida que o Império Romano do Ocidente entrava em colapso sob o peso de seus próprios problemas econômicos, tornou-se dolorosamente claro que sua antiga glória e poderio militar não eram páreo para a erosão insidiosa de sua base econômica e a profunda injustiça social em seu cerne. A queda de Roma não foi um único evento, mas um processo lento e prolongado de declínio e decadência. Um testemunho da miríade de desafios, internos e externos, que enfrentaram. Foi um caldeirão de invasões bárbaras, colapso econômico, instabilidade política e decadência social, cada fator amplificando o outro em um ciclo vicioso de declínio. No entanto, das ruínas de Roma, surgiram novas culturas e civilizações. Os reinos bárbaros que sucederam o Império Romano do Ocidente não foram meros destruidores. Eles provaram ser herdeiros da herança romana, preservando e transformando as peças da cultura, direito e religião romanas. O legado de Roma vive, não apenas nos restos físicos espalhados por toda a Europa e no Mediterrâneo, mas também na estrutura de nossas leis, línguas e instituições. A queda do Império Romano serve como um conto de advertência, um lembrete de que mesmo as civilizações mais poderosas não são invencíveis. É uma história que nos compele a confrontar as complexas interações de forças históricas, a natureza da resiliência e a inevitabilidade da mudança. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.